Sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, damos início a mais uma edição pela Web Rádio Cristo Consolador do nosso programa O Evangelho em Espírito e Verdade, transmitindo da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro para todo o Brasil e o mundo. Nosso programa é dinâmico e conto com a sua participação, com você enviando a sua mensagem através do Facebook e também do YouTube. Estamos aqui ao vivo, não deixe de participar. Nos estudos que estamos realizando sobre o Evangelho, na visão do Espiritismo, nós dividimos o programa em 4 blocos, ou 4 partes. Então, neste primeiro bloco, nós vamos dar continuidade ao estudo de Jesus dentro do seu viés educacional, pedagógico. Na sequência, nós vamos continuar o estudo do Sermão da Montanha. Depois, na terceira parte, nós teremos a vida e obra de Paulo de Tarso. E, no quarto e último bloco, vamos responder as perguntas. Isso mesmo, as perguntas dos nossos telespectadores, a sua pergunta. Então, por isso, participe, envie sua pergunta e faça o seu comentário. Nós estamos desdobrando aqui no programa a visão espírita sobre Jesus como educador, o Jesus enquanto mestre. E vamos abrir hoje um novo tema dentro disso, porque vamos falar dos princípios educacionais de Jesus. Vamos lembrar aqui que toda educação, toda prática educacional, ela é sempre baseada em determinados princípios. Por exemplo, se eu digo que a criança é um ser imortal e que traz experiências de outras encarnações, eu estou formulando um princípio. Então, todas as atividades pedagógicas que eu for realizar têm que ter por base esse princípio. Vamos dar aqui um outro exemplo. Se eu afirmo que a educação é um processo libertador de consciências, isso é um princípio, e, portanto, eu preciso obedecê-lo. Todas as minhas atividades, todos os recursos que eu utilizar, todo o meu esforço educacional tem que levar em conta esse princípio, porque ele precisa ser desenvolvido. Bem, a pergunta que nós temos que fazer é se Jesus tinha princípios que norteavam a educação que ele desenvolvia. E ao estudarmos, então, o Evangelho, nós vamos compreender e vamos poder destacar que, sim, Jesus possuía alguns princípios básicos que norteavam a educação que ele, então, desenvolvia. Hoje, no nosso programa, nós vamos conhecer 2 desses princípios. São vários, e nós vamos destacá-los nas próximas quintas-feiras. Vamos começar hoje para conhecer 2 princípios educacionais de Jesus, e lembrando que esses princípios educacionais, em verdade, eles são universais, e que todo educador deve seguir. Seja pai, mãe, seja professor, professora, na verdade, todos nós que somos responsáveis pelas novas gerações, temos que prestar atenção e compreender esses princípios educacionais que norteiam o trabalho do nosso Mestre Jesus. Vamos, então, ao primeiro princípio, que chamamos de investimento na pessoa humana. Investir na pessoa humana, no ser humano. Esse é um princípio básico. Na verdade, é um princípio que hoje também está em voga, porque nós precisamos entender que o aluno, lá na escola, ele não é um número ou um nome na lista de chamada.
ele não é simplesmente alguém ou algo que ali está para adquirir conhecimentos, memorizar esses conhecimentos e ter uma preparação técnica para a vida. Nós estamos lidando com pessoas, seres humanos. Os próprios professores, os pedagogos, os administradores escolares, todo o pessoal de apoio, todos são pessoas, são seres humanos. A escola só existe porque as pessoas existem. A família só existe porque as pessoas existem. As pessoas fazem a família. As pessoas fazem a escola. As pessoas fazem a sociedade. Então, isso não pode ser esquecido. E Jesus não esquecia. E investia nas pessoas, acreditando no potencial de cada uma e permitindo que cada uma fizesse o seu crescimento. Vamos dar exemplos aqui, bem práticos em relação a Jesus. Ele chamou 12 discípulos, vários deles pescadores, havia um coletor de impostos, que era Mateus, ou Levi, e havia um comerciante, que era Judas Iscariotes. Todos pessoas do povo, simples, com profissões que não eram tão bem consideradas, alguns talvez até mesmo analfabetos e letrados, mas ele sabia do potencial de cada um e investiu neles. Ficou 3 anos com eles, preparando-os para a tarefa do evangelho na humanidade. Sabia, sim, claro que Jesus sabia das fraquezas morais de cada um. E mesmo sabendo que Pedro iria titubear, iria negá-lo 3 vezes, mesmo assim ele anunciou que Pedro seria a rocha da igreja cristã. E, de fato, vai acontecer. Então, investir na pessoa, investir no ser humano. Precisamos fazer isso porque quem está conosco na infância é um espírito reencarnado. Portanto, já possui experiências e aquisições que está trazendo das existências passadas e também das suas passagens no mundo espiritual. Se preparou para esta encarnação. Não é um papel em branco onde nós vamos escrever. Não. Ele já traz conhecimentos, experiências, ideias inatas, tendências de caráter, traz uma personalidade. Então, tudo isso precisa ser observado, trabalhado, e precisamos investir nele, para que ele seja a pessoa do bem, com uma boa formação de caráter, com bons hábitos. É isso que nós precisamos fazer. E Jesus fazia isso. Então, não esqueçamos, este é um princípio educacional da maior importância. Acreditar no outro, investir no outro, reconhecê-lo, mesmo no período da infância, enquanto uma pessoa, um ser humano, dotado de inteligência, de sentimento, de uma realidade sociocultural, histórica, que ele vive nesta encarnação. E que ele pode, a educação que está recebendo, uma pessoa, um ser humano de destaque, transformador da sociedade humana, principalmente no campo moral. O segundo princípio, que é ligado a este primeiro, investir na pessoa humana, o segundo princípio educacional de Jesus, nós intitulamos como crescimento pessoal. Para isso, o educador precisa ter a visão de futuro. Talvez hoje o nosso educando não tenha ainda a experiência necessária, os conhecimentos necessários,
Mas nós sabemos que, com o tempo, ele poderá adquirir esses conhecimentos, essas experiências, desenvolver competências, habilidades. Então, na educação, o educador precisa ter o olhar lá para frente. Ele perceber que, com o tempo, os frutos que poderão surgir. E Jesus fazia exatamente isso no seu trabalho com os discípulos e demais adeptos do Evangelho, na medida em que o tempo foi passando e as suas lições morais foram, então, crescendo e se espalhando. Ele percebeu, por exemplo, Zaqueu. Isso mesmo. Zaqueu, que era um publicano, mal visto pelos fariseus e os judeus de uma forma geral, porque, como publicano, Zaqueu auxiliava o Império Romano na cobrança e coleta dos impostos. Isso era terrível para os judeus, ter que pagar imposto para um povo não judeu e um povo que cerceava as liberdades. Mas Jesus sabia que Zaqueu já estava maduro para receber as lições do Evangelho e que acabaria se transformando num grande adepto e divulgador da mensagem da Boa Nova. Por isso, então, ele se hospeda na casa de Zaqueu, janta com Zaqueu e anuncia. E Zaqueu realmente faz a promessa: vou pagar a todos que por acaso eu prejudiquei e pagarei em dobro. Distribuirei a minha fortuna. E Zaqueu fez. Segundo os relatos de Humberto de Campos e de Amélia Rodrigues, são autores espirituais. O primeiro através do Chico Xavier, a segunda através do Divaldo Franco. De fato, Zaqueu vai se tornar, sim, um adepto de Jesus, um adepto do Evangelho, vai trabalhar, sim, com os discípulos de Jesus na divulgação da Boa Nova. E assim, outros personagens do Evangelho em que Jesus acreditou e sabia que, com o tempo, eles conseguiriam se renovar, que, com o tempo, eles conseguiriam sair daquela vida material, dos vícios, para se entregar a uma vida mais espiritualizada, mais virtuosa, dando exemplos de virtudes, exemplos ligados ao Evangelho. E, claro, nós não podemos aqui esquecer de Paulo de Tarso, porque nós estamos aqui fazendo a vida e obra dele na terceira parte do programa e já vimos como Jesus chega a ele na estrada de Damasco. Todo mundo só enxergava o Saulo, doutor da lei, perseguidor dos cristãos. Mas Jesus sabia que ele só precisava ser tocado. Nada mais do que isso. E Jesus faz isso na famosa cena da estrada de Damasco. E, de imediato, Saulo agarra o Evangelho, se entrega ao Evangelho, até conseguir fazer a sua transformação, saindo de Saulo para ser o Paulo, o famoso Paulo de Tarso, que tanto conhecemos nos dias de hoje. Então, hoje vimos dois princípios educacionais de Jesus. Primeiro, investir na pessoa, no ser humano. E, segundo, trabalhar o crescimento da pessoa, o crescimento desse ser humano, o crescimento interior, o crescimento do seu potencial divino. Jesus fez todos os seus ensinos, todas as suas obras, sempre tendo por base, entre outros, esses dois princípios. Nós vamos continuar este estudo na próxima quinta-feira, onde vamos conhecer mais dois princípios educacionais utilizados por Jesus. E você que está aí nos acompanhando, não deixe de
fazer o seu comentário. Poste aí o seu comentário. Se você tiver alguma pergunta para fazer, pode colocar tanto através do YouTube quanto do Facebook. Nós estamos aqui acompanhando e colocaremos aqui na nossa tela. Pois bem, nessa segunda parte, nós vamos dar continuidade ao estudo do Sermão da Montanha, que é realmente uma peça literária, evangélica e educacional sem igual no mundo. E reservamos para hoje a passagem em que Jesus nos pede para nos reconciliarmos com os nossos adversários. Vamos então conhecer essa passagem, lembrando que o Sermão da Montanha ele está publicado no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. E a passagem de hoje, especificamente, ocupa os versículos 23 a 26, que são os seguintes. Abrindo aspas. Se, pois, quando apresentares no altar a tua oferenda, te lembrares de que teu irmão tem qualquer coisa contra ti, deixa-a diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com ele. Depois, então, vem apresentar a tua oferta. Faze o mais depressa possível as pazes com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para não suceder que ele te entregue ao juiz, este ao oficial de justiça, e que sejas metido na prisão. Em verdade te digo que dali não sairás, enquanto não houveres pago até o último centavo. Fechando aspas. Então, esta é a passagem do discurso de Jesus no famoso Sermão da Montanha. Necessidade de nos reconciliarmos com os nossos adversários. Qual é a visão do Espiritismo a respeito, então, desse ensino de Jesus? Bom, nós vamos começar a interpretação utilizando o nosso querido companheiro Richard Simonetti, que nos deixou muita saudade através do seu retorno à pátria espiritual. Ele que, em vida, além de grande palestrante, foi também excelente escritor, nos deu aí praticamente 80 livros, 80 livros publicados. Entre eles, este que vou mostrar aqui agora, que é o livro A Voz do Monte. Esta obra está publicada pela Federação Espírita Brasileira. Esta capa aqui é de uma edição mais antiga. Nos diz aqui Richard Simonetti, nos fazendo 3 perguntas, porque é importante fazer pensar. Vamos a elas. Quem poderá afirmar com absoluta segurança que está isento de culpa diante das mágoas alheias? Teremos sido absolutamente justos em nossas atitudes? Exercitamo-nos com elas na tolerância e no respeito, na compreensão e na fraternidade? Mais uma pergunta. Não será muito mais importante reparar os prejuízos causados à criatura do que reverenciar o Criador? Simonetti está aqui nos levando a fazer uma tomada de consciência nessa questão de termos que nos reconciliar com os nossos adversários. Adversários não surgem gratuitamente, não é mesmo? Causas existem. E dentro dessas causas, não seremos nós mesmos uma delas? Ou a principal causa de termos um adversário? Porque não soubermos utilizar da fraternidade, da compreensão, do respeito, da tolerância? E que adianta louvar a Deus, nosso Pai e Criador, rogar a Ele, orar, se mantemos inimigos,
Se nós mesmos, por nos considerarmos ofendidos, magoados, fechamos as portas da reconciliação com este e com aquele, por isso que Jesus coloca, antes de colocar a sua oferenda no altar, vê se você não prejudicou alguém. E se você prejudicou alguém, vá lá se reconciliar com ele. Porque é isso que Deus quer. No nosso caso aqui, hoje em dia, a oferenda no altar são as nossas orações. Então, antes de você orar, pedindo o perdão de Deus, pedindo o auxílio de Deus, vá auxiliar o seu próximo, vá se reconciliar com ele, porque isso é que é agradável a Deus. Mas nós encontramos ainda no texto do nosso Richard Simonetti a seguinte passagem: perdoar é esquecer todo o mal, sem lembranças amargas, sem sanções, sem dependências de condicionamentos, sem menosprezo, sem desdéns velados ou ostensivos. Se isso nos parece difícil, é bom lembrar o Evangelho quando nos ensina que, se agirmos de outra forma, nunca nos livraremos do mal. Para reconciliarmos com o adversário, realmente precisamos exercitar o perdão. Perdão das ofensas. O ideal, obviamente, é não nos sentirmos ofendidos. Mas, se isso aconteceu, e como Jesus nos pede a reconciliação, precisamos perdoar. Perdoar do mesmo jeito que gostaríamos de sermos perdoados quando erramos. Então, vamos pedir perdão. E pedir perdão é realmente o esquecimento da ofensa, no sentido de, quando lembrarmos da situação, do ocorrido, isso não nos desequilibrar. Isso não fazer a diferença, porque, de fato, superamos a situação e demos continuidade ao nosso viver. Quando não fazemos isso, no dizer da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, nós acabamos nos transformando numa espécie de caminhão de lixo emocional. Mas quem carrega mágoa, ressentimento, ofensa e não consegue exercer o perdão, só está atingindo a si mesmo, se desequilibrando e não conseguindo fazer o bem. E se você não consegue fazer o bem, você não evolui, você não progride moralmente. Então, para termos a reconciliação com o nosso adversário, precisamos saber pedir perdão, assim como precisamos saber receber o pedido de perdão dele. E, de fato, perdoar. Isso tem que sair do coração e não da boca para fora. Diz ainda Richard Simonetti: como o ódio provoca ligações tão profundas quanto o amor, os odientos acabam por imantar-se aos seus desafetos e, consciente ou inconscientemente, se perturbam e se agridem uns aos outros, com vibrações destruidoras, originando os lamentáveis processos obsessivos tão fartamente descritos pela literatura espírita. E aqui, então, nós temos uma chamada de atenção vigorosa e muito importante, porque nós espíritas, mais do que outros, conhecemos muito bem a realidade da vida após a morte, a realidade do retorno ao mundo espiritual. E, de fato, como Richard Simonetti nos lembra, se mantivermos o ódio, o não perdão, nós estamos levando para o mundo espiritual um processo obsessivo, uma condição espiritual degradante, muito ruim, e que pode durar muito e muito tempo. Portanto, vamos nos reconciliar com os nossos irmãos
enquanto estamos no caminho com eles aqui na Terra. Mas nós temos um outro autor espírita que também comenta o Sermão da Montanha. Vamos trazer, então, para nós as suas reflexões. Estamos falando aqui de Rodolfo Carigares, na sua obra, ele aqui, o Sermão da Montanha. Vocês estão vendo que o livro está caidinho, mas é porque é de uma edição antiga e já bastante manuseada. Aliás, este é o bom livro, né? O bom livro não é o que enfeita estante. O bom livro é aquele que é lido, anotado, que passa de mãos em mãos. Esse é o bom livro. É o caso aqui deste exemplar da obra do nosso Rodolfo Carigares. Diz ele aqui, vamos destacar então a fala dele, vamos abrir aspas, passando a palavra a Rodolfo Carigares, quando ele diz: sempre que nos sintamos ofendidos por alguém, ao invés de lhe censurarmos o procedimento com terceiros, o que nos cumpre fazer é entendermos-nos direta e francamente com o nosso ofensor. É bem provável que não tenha tido a intenção de magoar-nos e que seus esclarecimentos satisfaçam-nos plenamente. De qualquer maneira, é sempre mais correto dirimirem-se atritos e dificuldades agindo dessa forma do que dando-se livre curso à maledicência. Se, ao contrário, nós é que defraudamos um irmão, temos a obrigação moral de, como cristãos que pretendemos ser, fazer-lhe a devida restituição e pedir-lhe que nos desculpe, buscar as pessoas às quais dermos informações falsas ou maldosas a seu respeito e retirá-las quanto antes, confessando humildemente nosso erro. Portanto, reconciliar-se com os nossos adversários é exercício de humildade, que é uma conquista de ordem espiritual. Então, vamos dialogar, conversar, vamos pedir desculpas, vamos receber as desculpas. Se o outro não quiser nos pedir desculpa ou não quiser aceitar as nossas desculpas, nós vamos simplesmente entregá-lo a Deus. Porque não estamos aqui na Terra, não estamos aqui neste mundo para julgar-nos. Isso é com Deus. Isso é com a lei divina. Estamos aqui para aprendermos a nos amar. Diz ainda nosso Rodolfo Carigares: a justiça divina é rigorosamente perfeita e não exige do devedor mais do que ele deve. Afirmando, não sairás da cadeia enquanto não pagares o último centavo, Jesus deixa claro que não há pecados irremissíveis, nem, por conseguinte, condenação eterna. Realmente, para nós espíritas, isso não existe. Um dia, a reconciliação vai acontecer. Porque a lei é de progresso. Todos nós estamos destinados a chegar à perfeição. Então, esforcemos-nos para isso, com o perdão das ofensas e com a reconciliação, se porventura tivermos aí algum ou alguns adversários. Esse tem que ser o nosso esforço, para que legitimamente sejamos também bons cristãos, sejamos verdadeiros seguidores de Jesus, exemplos das lições morais contidas no Evangelho. Então, vamos perdoar, vamos procurar não nos sentirmos magoados, vamos promover o bem para seguir em frente e aí sim estarmos conciliados com Deus, nosso Pai. Muito bem, já terminamos a primeira meia hora do nosso programa, mas você não escreveu ainda para nós, você não fez o seu comentário. Aproveite aí o Facebook e o YouTube, né, dependendo por onde você está aí nos acompanhando, para postar o seu comentário. Teremos o maior prazer, né, de colocar aqui
na nossa terra. Bem, chegou o momento de darmos continuidade à vida e obra de Paulo de Tarso, este que é considerado o maior apóstolo de Jesus de todos os tempos. Acompanhando a sua vida, nós ainda estamos com Saulo de Tarso. Ele ainda não está sendo chamado de Paulo. Já se transformou em cristão, já conhece as lições do Evangelho e vimos no programa passado que ele está na cidade de Antioquia, fazendo parte da igreja cristã dessa cidade. Igreja que eles nem chamavam, na verdade, de igreja ainda, mas era a comunidade de irmãos, adeptos do caminho, mas que, por sugestão de Lucas, passaram a se chamar, então, de cristãos, vindo de Jesus, o Cristo, que significa Jesus, o Messias, o enviado. Muito bem. Alguns acontecimentos dentro do Império Romano e também lá na cidade de Jerusalém vão chegar a Antioquia. E nós vamos conhecer, então, um momento histórico muito importante. E nós estamos acompanhando, nesta vida e obra de Paulo de Tarso, o livro de Rui Kremer. Ele aqui, Paulo, um homem em Cristo, publicação da Federação Espírita Brasileira. Obra que, aliás, recomendo a todos que façam a sua leitura e estudo. A comunidade de Antioquia continuava a desenvolver as suas tarefas. E eles tinham, entre eles, um médium de nome Ágabo. Esse médium, certo dia, recebeu uma mensagem em que o Espírito comunicou à comunidade de Antioquia que haveriam problemas muito graves. Provações iriam recair sobre a comunidade de Jerusalém. Então, os nossos irmãos de Antioquia, impressionados com a mensagem, resolveram, então, enviar um emissário até Jerusalém, para comunicar a Pedro essa mensagem espiritual. Lembrando que era comum, no primeiro século do cristianismo, as comunidades cristãs fazerem o intercâmbio com o mundo espiritual através das faculdades mediúnicas de alguns dos seus adeptos. Isso acontecia muito em Antioquia. Esta não é uma revelação apenas e tão somente de Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, porque nas cartas de Paulo de Tarso e no próprio Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, nós vemos perfeitamente nas narrativas que eles tinham o intercâmbio espiritual, o intercâmbio mediúnico. Muito bem. Chegou, então, na sequência, uma carta de Pedro, e comunicando que Tiago, filho de Zebedeu, tinha sido decapitado por ordem de Herodes Agripa I. Bom, Herodes Agripa era neto de Herodes, o Grande, aquele mesmo que decapitou João Batista, está descrito no Evangelho. Herodes Agripa I, pelo que se conhece da sua história, era um devasso. Era um homem sem escrúpulos, sem princípios morais. E ele tinha feito acordos com o Império Romano, e quando o imperador Cláudio assumiu, ele então foi beneficiado, tornando-se o rei dos judeus. Subordinado ao Império Romano, porque os romanos tinham muito isso. Eles elegiam não apenas os seus próprios governadores para as regiões, mas mantinham determinados príncipes, como reis daquela nação ou daquele povo, mas, obviamente, submetidos às leis romanas, submetidos ao imperador, a César.
Pois bem, Herodes Agripa I, ele resolve, então, fazer uma perseguição aos cristãos de Jerusalém. Exatamente o que o Espírito havia colocado, havia comunicado através do médium Ágabo, lá na igreja de Antioquia. E, portanto, a Casa do Caminho, lá em Jerusalém, estava passando por dificuldades. E alguns dos discípulos procuraram, então, até mesmo sair de Jerusalém. Diz aqui o nosso Rui Kremer, provavelmente para se mostrar zeloso guardião da lei, Herodes Agripa deu início à nova perseguição aos nazarenos. Pouco antes da Páscoa do ano 44, mandou decapitar o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, chamado Tiago Maior, irmão de João, que vivia na Galiléia e vinha a Jerusalém de vez em vez, fazendo desassombradas pregações. Então, aqui, fazendo essa referência que João, chamado João Evangelista, ele já não se encontrava mais em Jerusalém, mas ele havia retornado para a Galiléia, onde ele fazia as pregações do Evangelho. A questão não foi religiosa, nem houve processo em curso no Sinédrio. Como no caso de João o Batista, no passado, foi uma iniciativa pessoal do soberano, em virtude de seu poder absoluto e discricionário. Recordemos que dias depois, Pedro seria encarcerado na Torre Antônia, libertando-se da prisão por via fenomênica, fugindo para Jope. O objetivo do monarca era o julgamento de Pedro e sua execução com grande aparato. Essa é uma passagem do Evangelho que todos nós conhecemos, quando os espíritos libertaram Pedro, porque Pedro precisava continuar vivo. Ele era a pedra, base do Evangelho das comunidades cristãs. E não era chegada a hora ainda da sua despedida do mundo terreno. Muito bem. Com isso, o que aconteceu é que Tiago passou, então, a comandar a Igreja Cristã de Jerusalém, a Casa do Caminho. Todo mundo sabia que Tiago era extremamente judaizante, ligado ainda muito ao judaísmo. E ele começou, então, a transformar a Casa do Caminho e exigiu que todos que ali seriam atendidos ou que se fizessem adeptos do Evangelho precisavam antes ser adeptos do judaísmo. Saulo não concordava com isso. E por falarmos em Saulo, ele que estava em Antioquia, eles então fazem toda uma campanha de coleta de recursos financeiros para auxiliar a igreja de Jerusalém. Feita esta coleta, estavam decidindo quem iria levar então o dinheiro. E aí Barnabé se colocou à disposição. E Saulo, então, também disse que iria. E aí, então, nós vamos ter a viagem de Barnabé e Saulo de Antioquia para Jerusalém. Quando eles chegaram, houve um choque, porque encontraram a Casa do Caminho totalmente diferente. Tiago estava à frente e Tiago tinha introduzido o judaísmo dentro da Casa do Caminho. Tinha subordinado o evangelho ao judaísmo, à própria lei mosaica. Segundo Emmanuel, a igreja estava equiparada a uma sinagoga. E esse foi o grande choque de Barnabé e Saulo quando chegaram lá na igreja. E o choque foi tão grande que Tiago não permitiu que os dois se hospedassem na Casa do Caminho. Eles tiveram que sair, tiveram que se hospedar na casa de Maria Marcos,
que era a mãe de João Marcos, ainda muito jovem, um adolescente. Esse João Marcos é o evangelista, o Evangelho segundo Marcos. É ele. Tanto Saulo quanto Barnabé se encantaram com o jovem e logo perceberam que ali estava alguém bastante promissor para a divulgação do Evangelho. Barnabé e Saulo ficam, então, na casa de Maria Marcos durante um tempo e ali começaram a pregar o Evangelho e a reunir aqueles que se interessavam pela palavra de Jesus. Passados alguns dias, porque eles não podiam ficar muito tempo em Jerusalém por causa da perseguição de Herodes Agripa, então, passados alguns dias, eles então se deslocaram, saíram de Jerusalém e rumaram com João Marcos para a cidade de Orontes. Nesse percurso, conversando, Saulo teve a ideia de que era preciso pregar o evangelho fora do povo judeu. Era preciso divulgar o evangelho para os outros povos. E ele conversa a esse respeito com Barnabé. E Barnabé se entusiasma e concorda com ele. Ainda mais depois do que eles tinham acabado de assistir em Jerusalém. E Saulo é veemente. O evangelho não é o judaísmo, não tem nada a ver com o judaísmo. É um novo ensino, é uma nova doutrina. E essa doutrina, embora tenha nascido na Palestina, entre os judeus, não é uma doutrina dos judeus ou apenas para os judeus. Jesus veio para todos os seres humanos, todas as pessoas. Jesus é do mundo, é da humanidade. Barnabé, então, se entusiasma. E os dois acertam, nessa caminhada até a cidade de Orontes, iniciar a pregação do Evangelho para outras vilas, outras cidades. Barnabé precisava resolver problemas de ordem familiar na ilha de Chipre. E então, ele, conversando com Saulo, pergunta: por que não começar por lá? Eu preciso ir até lá. Já que eu preciso ir, se você me acompanhar, e podemos levar João Marcos, podemos iniciar a pregação ali. Não era, na verdade, o melhor local. O ideal seria se deslocar para uma cidade de entroncamento, né, de estradas, de maior movimento, para que o evangelho pudesse se espalhar de uma forma mais rápida. Mas Saulo aceitou. Saulo aceitou iniciar a sua primeira viagem através de Chipre, onde ele, Barnabé e João Marcos vão então chegar para procurar fundar ali um núcleo cristão, uma comunidade cristã, uma igreja cristã, naqueles tempos do primeiro século do cristianismo. Mas essa história é para o nosso próximo programa, porque nós vamos dar continuidade, então, a essa caminhada e vamos conhecer, pouco a pouco, a primeira viagem de Saulo. Mas você deve estar pensando, mas quando que Saulo vai se chamar Paulo? Isso não chega nunca? Calma, já estamos bem perto disso. Então tenha calma, nos acompanhe aqui toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador, e você vai conhecer essa história de quando Saulo muda o seu nome para Paulo. Tenha um pouquinho de paciência, porque nós estamos fazendo um passo a passo sobre a vida e obra de Paulo de Tarso, esse que é o maior apóstolo do Evangelho, ou, como diz aqui o nosso Rui Kremer no título do seu livro,
Paulo, um verdadeiro homem em Cristo. Fica aqui o convite. Espero por você na próxima semana para continuarmos essa história. Porque agora nós vamos responder as perguntas que têm chegado aqui à nossa produção. E lembrando que você, através do Facebook, também através do YouTube, pode fazer o seu comentário, pode fazer a sua pergunta, que teremos o maior prazer em responder. E, na verdade, não seremos nós que vamos dar a resposta, mas sim a doutrina espírita. Pois bem, nós recebemos aqui da Maria da Glória, que é de São Paulo, capital, a seguinte pergunta: o que podemos fazer individualmente para cooperar com a transformação moral da humanidade? Não resta dúvida para nós espíritas que a transformação moral da humanidade ela só tem início e só pode se consolidar quando dermos início à nossa transformação moral individual. Porque quando falamos de humanidade, nós estamos falando no conjunto das pessoas, dos seres humanos. Então, esse conjunto, essa coletividade, só poderá se transformar na medida em que os seres que a formam, que somos nós, se transformarem. Mas como eu faço a minha transformação moral? Colocando em prática as lições do Evangelho. Não existe outro caminho. Ah, mas é difícil, nem todas as pessoas compreendem. E hoje em dia, com esse corre-corre, com tantas coisas, as necessidades da sobrevivência, e tem aquelas pessoas que são egoístas, orgulhosas, materialistas, que nos ofendem, que nos cancelam. Então é muito difícil. Pode ser difícil. Mas isso não quer dizer que seja impossível. E sabemos que quanto mais adiarmos essa nossa transformação, mais difícil fica para termos a transformação moral da humanidade. Todos nós sonhamos em ter uma vida mais tranquila, mais em paz, de não termos tanta violência, balas perdidas, de não termos tanta corrupção. Não é verdade? Todos nós sonhamos com isso. E aí ficamos exigindo das nossas autoridades públicas que consigam isso para nós. Não é possível. Porque se eu não me movimento, se eu não me transformo, se eu não faço a minha parte dentro da sociedade, como querer que o governante consiga fazer isso? Consiga transformar moralmente a humanidade? Não há como, porque o crescimento das virtudes com o abafamento dos vícios é trabalho íntimo, pessoal e intransferível. Ninguém pode fazer por nós. Não adianta decretar uma lei exigindo que façamos a transformação moral, porque é um processo educacional com Jesus. Por isso, nosso mestre dizia: segue-me. Que te importa a ti? Segue-me tu. E é isso que nós precisamos fazer. Ah, mas é muito difícil perdoar. Não é fácil fazer a caridade. Mas se continuarmos nesse discurso, esta encarnação vai passar, como outras anteriores já passaram. E vamos retornar em qual condição? Para o mundo espiritual. E lembrando que a nossa consciência, onde está gravada a lei divina, vai nos cobrar. E não temos como fugir. Então, precisamos fazer aqui e agora. Lembremos da lição de hoje do Sermão da Montanha, a necessidade de reconciliação com o nosso adversário. Aqui, agora.
durante a encarnação. Porque tudo que adiamos e deixamos ir para o mundo espiritual será um complicador. Então, nos moralizarmos e nos espiritualizarmos é uma necessidade. Essa é a parte individual nossa. Então, nós temos problemas gravíssimos de corrupção, sejamos honestos. Nós temos problemas sérios de violência e desrespeito aos direitos humanos, sejamos, então, pacíficos e respeitosos para com os outros. Nós temos graves situações de egoísmo, sejamos o contrário, caridosos, sejamos solidários, fraternos, éticos, bons, na medida do nosso possível, acionando a nossa força de vontade, combatendo em nós os vícios de toda a ordem e adquirindo novos hábitos. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, é muito claro na obra básica, o Livro dos Espíritos. Somente a educação pode transformar a humanidade, mas a educação que forma caracteres, ou seja, que desenvolve o caráter, o senso moral, a educação que cria bons hábitos, essa educação nós vamos promover conosco mesmo. Eu, comigo mesmo, num processo de autoconhecimento e de autoeducação. Então, eu, individualmente, estarei fazendo a minha parte no conjunto humano. Se terei muita influência ou não, se este ou aquele vem dos meus esforços, haverão também de fazer os seus esforços ou não, nada disso é comigo. Eu tenho que fazer a minha parte. O resto é com Deus, porque Deus conhece seus filhos. E todos nós responderemos a Deus através das suas leis soberanas e perfeitas. Um dos grandes problemas que nós temos aqui na Terra é que vivemos esperando que os outros façam, quando, na verdade, somos nós que precisamos dar início a isso. Fazermos. E poderemos, com a nossa fé, mover montanhas, como nos disse Jesus. Não montanhas materiais, de pedra, mas as montanhas dos defeitos, dos vícios, que ainda nos caracterizam. Portanto, podemos sim fazer muito, individualmente, para cooperar com a transformação moral da humanidade. Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, estão justamente aguardando este nosso trabalho, este nosso concurso. Façamos, portanto, todos os esforços para a nossa transformação moral. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, que semanalmente, toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, transmitimos pela web rádio Cristo Consolador. Ao vivo, essa transmissão pela internet, através do YouTube e do Facebook. No site da web rádio Cristo Consolador, e mais especificamente no canal da emissora no YouTube, você tem acesso aos vídeos do nosso programa e de toda a programação da web rádio Cristo Consolador, levando o Espiritismo e o Evangelho ao mundo. Aguardo a sua companhia na próxima quinta-feira, que possamos estar novamente juntos, aqui no nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Um grande abraço a você, paz em seu coração. Até a próxima semana.